Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma geleia de morango e um creme de confeiteiro. Aqui eu tenho uma caixinha de morangos congelados. Quem quiser pode usar morangos frescos. Vou acrescentar suco de meio limão, meia xícara de açúcar, e vou levar ao fogo baixo por aproximadamente 10 minutos, mas eu mostro o ponto para vocês. Se vocês quiserem, gente, podem usar 2 caixinhas. E aí vocês aumentem o açúcar. Vamos iniciar o creme. Aqui eu tenho 4 gemas peneiradas. Eu gosto de peneirar para remover aquela membrana das gemas. Meia xícara de açúcar. Vou misturar. Três colheres de sopa de amido de milho e vou misturar bem. Uma colher de sopa de trigo e vou misturar. E aqui eu tenho meio litro de leite e vou misturando aos poucos. Gente, quero aproveitar para pedir aquele joinha de vocês. Inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos e muito obrigada. Vou acrescentar uma colher de sopa de essência de baunilha. Quem tiver acesso à fava de baunilha, usem a fava, gente. Porque o que dá o sabor nesse creme é a baunilha. Quem quiser também pode. Aqui, gente, a geleia está pronta. Vou deixar apenas mais uns 3 minutinhos no fogo. Se vocês precisarem mexer, agitem a panela, não coloquem colher para não esmagar os morangos. E vou levar o creme em fogo baixo, mexendo sempre. Como eu ia falando, gente, se vocês quiserem, vocês podem substituir o açúcar por leite condensado. E vocês acrescentam um pouco mais de meia caixinha de leite condensado e retiram o açúcar. Essa espuma vocês podem remover, tá? E a geleia está pronta.
É muito importante que você não pare de mexer esse creme e use fogo baixo, o mínimo do fogo de vocês, para não correr o risco de queimar e estragar o creme. Aqui eu vou fazer um creme bem consistente, porque eu vou usar nata nesse creme, mas se vocês forem usar só o creme, gente, reduzam 1 colher de amido de milho, tá? Aqui eu vou deixar cozendo por 3 minutos, é importante que deixe cozer por 3 minutos o amido para não ficar com gosto de cru. E o creme ficou pronto, ele ficou bem consistente, tá? Mas como eu falei, eu vou usar ele com nata. Reservei o creme, coloquei um filme plástico e levei para esfriar. E agora eu vou bater 200 gramas de nata. Essa nata, gente, vocês encontram em supermercados, principalmente em atacadistas e lojas que vendem para confeitaria. Vou colocar 200 gramas e levar para bater por 5 minutos, em velocidade média. Esse creme você vai precisar da batedeira para bater, tá? Bati o creme por 5 minutos. Vou colocar o recheio que estava reservado, já esfriou. E vou levar para bater por mais 5 minutos. Se vocês não tiverem batedeira, gente, e não quiserem usar a nata, usem só o creme de confeiteiro e façam como eu falei. Reduzam 1 colher de amido para ele não ficar tão consistente. Aqui o creme ficou pronto. Ele fica bem consistente, gente. Fica um creme liso, muito bonito e muito gostoso. E você pode usar esse creme para rechear bolos, tortas, pães. E aqui eu vou levar o creme, vou reservar o creme, na verdade. Colocar novamente um filme plástico e deixar reservado. Até a hora de montar o bolo. Eu já tenho um vídeo no canal ensinando a montar o bolo, mas eu vou ensinar novamente, gente. Aqui eu tenho uma parte da calda que eu reservei. Vou acrescentar 250 ml de água, água filtrada, e vou usar para molhar a massa do bolo. E aqui está a geleia, eu deixei apenas um pouco da calda, tá? Para ela não ficar escorrendo na hora de montar o bolo. Essa geleia fica muito gostosa, vale muito a pena. Não fica muito doce. E aqui eu vou iniciar com o primeiro disco de massa, eu vou usar a parte de baixo da massa para colocar a primeira fatia. A primeira camada, na verdade, do bolo. Vou usar uma parte da calda para molhar a massa. Eu vou dividir essa calda em 3 partes para molhar os 3 discos de massa. Fica uma calda, fica muito gostoso, gente, não fica muito doce também. Vou usar também a metade do recheio, dividam a metade, o recheio em 2 partes.
Aqui, gente, eu usei um saco plástico, eu compro assim de rolo, porque eu uso bastante. Eu abri um e usei para forrar a forma, para não ter problema do bolo grudar na hora de desenformar. Vou usar metade da geleia. Essa geleia fica uma delícia. Essa parte do topo da massa eu gosto de colocar no meio, o segundo disco de massa. E vou molhar. E assim eu vou seguir montando o bolo, gente. Uma camada de massa, molho, coloco o recheio, outra camada de massa, molho. E coloco o recheio. Vale muito a pena você fazer esse bolo, esse recheio fica muito gostoso e não tem um custo alto, porque são todos ingredientes bastante acessíveis. O que tem um custo um pouco mais alto é o morango e a nata. E vou molhar o último disco de massa e vou levar à geladeira por aproximadamente 8 horas. Se for fazer para comercializar, esse bolo é de 1,5 kg. Eu aconselho que deixe pelo menos 6 horas na geladeira para ele ganhar estrutura para você poder montar. Agora, se for fazer para consumo próprio, gente, então pode deixar umas 4, 5 horas e já pode decorar. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. E agora eu vou fechar aqui o bolo e levar à geladeira. E até a próxima, gente.